Do Alabama ao Wyoming, o sistema jurídico americano é basicamente uma comédia nacional escrita por advogados. Claro, metade das leis ridículas que você vê na internet é pura bobagem, mas a outra metade, de alguma forma, é real. Como proibir a embriaguez no Alasca, proibir a leitura de sorte na Pensilvânia e a sedução ilegal de mulheres na Carolina do Sul, essas são algumas das leis mais estranhas dos Estados Unidos. Número 50. Não roube gordura de cozinha usada na Carolina do Norte. A América é a terra das oportunidades e, ao que parece, do crime frito também. Anualmente, mais de 75 milhões em óleo de cozinha usado somem durante a noite. A Carolina do Norte, cansada disso, aprovou em 2013 uma lei para acabar com o roubo de gordura. Só em 2019, 21 ladrões de gordura foram indiciados, se roubar menos de 1.000 em valor. É só um tapinha no pulso, mas se passar disso. E é um crime de classe H. Pode pegar até 39 meses de prisão por um crime que cheira a batata frita. Por que roubar gordura de cozinha? Simples. É a corrida do ouro da fritadeira. Ela pode ser usada para fazer diesel renovável. Equipes inteiras são contratadas só para roubar isso. É a onda de crime organizado mais estranha e ridícula de todas. Depois de vender óleo de fritura no mercado negro, talvez você possa largar o colete à prova de balas. Porque Nova Jersey leva crimes de moda muito a sério. Número 49. Não cometa crime em Nova Jersey usando colete à prova de balas. Aviso do MapPack. Não cometa crimes, mas se cometer em Nova Jersey, usando um colete à prova de balas, parabéns, você ativou o modo crime bônus. Se for crime de primeiro grau, esse colete já garante acusação de segundo grau por se equipar como aspirante à SWAT. Qualquer coisa menos que isso é crime de terceiro grau. Isso significa até 5 anos de prisão ou uma multa de 15 mil. A justificativa: usar colete à prova de balas tornava os criminosos mais difíceis de deter. Assim que as autoridades chegarem, provavelmente a polícia da moda vai estar junto. Se você acha isso estranho, o próximo estado é um tipo totalmente diferente de selvageria. Número 48, no Alabama. Ursos não podem entrar no ringue, pelo menos não legalmente. Bem, ao menos não em eventos humanos. O que fazem fora do expediente é entre eles e a mãe natureza. Organizar, trabalhar ou treinar um urso para uma luta em estilo rock. Delito de classe B. 1 ano de prisão ou multa de 5 mil. A luta de ursos era muito popular lá nos anos 1800. Faz sentido ao lembrar que metade da população estava chapada de ópio. O Alabama proibiu essa prática em 1996. Claro, você também pode ser cruel com os animais de formas mais sutis e estranhas. Número 47. Uma das leis mais estranhas de Ohio entrou em vigor lá em 2020. A lei proíbe tingir, colorir, vender ou sortear coelhos, pintinhos e patinhos. Por que existe um mercado negro para festas de Páscoa? Trata-se do bem-estar animal. O tingimento pode estressar os animais. Imagine ser coberto de rosa neon contra a vontade, sabendo que os produtos químicos podem ser nocivos. Primeira infração, contravenção de 4º grau, multa de 250. Faça de novo e passa para contravenção de 3º grau com multa de 500. Só não transforme seu coelhinho em um doce, mas talvez você possa ajudar a proteger os animais no próximo estado. Número 46. Feche o portão atrás de você em Wyoming ou será multado. Imagine-se em uma trilha nas montanhas de Wyoming. Ar puro e à vista que seu terapeuta sugere após ouvir sobre seu tempo de tela. Você abre um portão de madeira na trilha, passa e segue andando. Ops! Você esqueceu de fechar e acabou de cometer uma infração. Melhor desembolsar $750, tudo por ter se encantado com a natureza. Wyoming é terra de fazendas. A maioria dos portões está lá por um motivo, como manter cavalos ou gado dentro, se você deixar esse portão aberto. Algum fazendeiro vai correr por aquelas montanhas roxas, majestade, como figurante de Yellowstone. Seja educado e feche o portão. Na Virgínia Ocidental, ofender em público ou embriagar-se pode render multa, e o estado ocupa o 45º lugar em educação. O dano é menos aplicação da lei e mais um pote de palavrões em todo o estado. É $1 por infração. Então, se você estiver empolgado e fazendo até um marinheiro corar, pode perder $50 antes mesmo de terminar seu desabafo. Essa lei faz sentido. Virgínia Ocidental é um dos estados mais religiosos dos Estados Unidos da América e a igreja desaprova isso.
Quando você xinga, são caretas ou outra coisa. Não é preciso ser um estado religioso para proibir certos xingamentos. Pessoas acima de 16 anos não podem xingar em jogos esportivos em Massachusetts. Em jogos em Massachusetts, não xingue jogadores ou árbitros. Xingue apenas quem estiver ao seu lado. Descumprir essa lei gera multa de até $50. Não se sabe se essa lei é aplicada. Se fosse, Boston inteira seria multada. O fato de legisladores precisarem proibir ameaças e xingamentos contra atletas reflete bem o estilo de Massachusetts. Começo a pensar que os políticos americanos detestam palavrões, já que a Lei 43 proíbe adesivos e exibições obscenas. O Mississippi é o estado mais religioso do país. Metade da população se considera altamente devota, o que significa que as leis são tão sagradas quanto flexíveis. Aprovado por Deus, mas com um adesivo ousado e obsceno no carro, palavrões proibidos, piadas sugestivas, qualquer coisa minimamente picante, tudo sumiu. Violações podem render uma pequena multa, até uma passadinha rápida na cadeia e com certeza um olhar severo de Jesus. Mas não se preocupe tanto. A lei quase nunca é aplicada como se o próprio Deus estivesse castigando uma legislação ruim. Mas falando em coisas obscenas proibidas, número 42. Bombas fedorentas são ilegais em Maryland. Fabricar, vender ou trocar é proibido. A lei abrange qualquer líquido, gás ou substância que produza um odor nocivo, nauseante, enjoativo, irritante ou ofensivo. Palavras sofisticadas para isso? Fedem? Já foram usados de pegadinhas a controle de distúrbios. Mas acionar um desses em Maryland rende multa de 50 a 500 e olhares de nojo ao redor. Você pode receber os mesmos olhares e até uma multa no próximo estado, só por beber o número 41 ficando animado no Alasca. Mantenha a classe ou pelo menos fique em pé. Estar visivelmente bêbado em um bar é crime. Os bartenders não podem ignorar isso. Atender alguém visivelmente bêbado pode te incriminar e nem gorjeta te salva. O Alasca enfrenta um grave problema com álcool, incluindo alto consumo e operações secretas da polícia. Policiais disfarçados prenderam cerca de 20 clientes bêbados e apresentaram acusações contra os bartenders. Como eles sabem que você está bêbado? Não é apenas cantar desafinado, cair, errar nas contas, vomitar e o clássico "o quê? Eu só tomei algumas". E o Alasca não quer deixar pessoas bêbadas soltas, porque quando isso acontece, as coisas geralmente dão errado. Você não quer ver um bêbado tentando fugir de um urso polar. Isso nunca termina bem. Aprendemos que é proibido roubar gordura de fritadeira na Carolina do Norte, cometer crimes com colete à prova de balas em Nova Jersey e lutar wrestling com ursos no Alabama. Vamos continuar. 40. Em 2002, Boulder, Colorado, declarou guerra aos sofás, especificamente aos móveis estofados deixados ao ar livre no bairro University Hill. Por que estudantes universitários? Eles levavam sofás para a varanda nas festas e depois incendiavam. Isso era comum. Enquanto o Conselho Municipal debatia a proibição, um sofá literalmente pegou fogo ali perto. Scott McMaster, lenda local e estudante de administração, resumiu a situação. Vamos ficar bêbados, festejar e fazer o que quisermos e vocês não podem impedir. Como sempre, os Chads estragaram tudo após a guerra de sofás em Boulder. Vamos para o leste, onde os móveis estão seguros, mas sua saliva não. Número 39 na Virgínia. Cuspir na calçada, chão ou assento do ônibus gera multa de contravenção. Classe 4 de $250. Agora você é um criminoso com péssima mira. Essas leis surgiram no fim do século XIX e início do XX, quando a tuberculose era comum e a segunda maior causa de morte, com 154 mil americanos tossindo os pulmões e depois encontrando a morte, e com todo mundo mascando tabaco. As ruas basicamente pareciam uma convenção de cuspidor. Os legisladores eventualmente disseram: "Ah, que nojo", mas cuspir em alguém já é outro jogo completamente diferente. Contravenção classe 1. Até $2.500 de multa ou 1 ano de prisão. Moral da história? Guarde sua saliva para você. Ninguém quer ser torturado com a sua saliva. Se gosta dessas análises de mapas, inscreva-se no canal. Já vi leis muito estranhas. Elas fazem a Flórida parecer sensata e em breve falaremos da Flórida. No Arizona é proibido alimentar porcos com lixo. Tem um porco com fome? Não dê lixo para ele.
Bem, pelo menos não sem uma licença que precisa ser renovada todo mês de janeiro. Há uma exceção. Você pode dar seu lixo aos seus próprios porcos. Da fazenda à mesa ao lixo, da fazenda à mesa, o ciclo da vida. Faz sentido. Resíduos crus podem transmitir doenças, como febre aftosa e peste suína africana. A lei serve para evitar isso. Alimentar porcos com lixo sem permissão resulta em uma multa de 2.500 liberdade condicional ou até alguns meses de prisão. Proteja os porcos e outros animais. Muitos estados possuem leis sobre animais. Número 37. Buzinar para cavalos em Connecticut não é só falta de educação. É assustar um animal de quase 500 quilos e causar caos. Cavalos em pânico, cavaleiros gritando e motoristas de repente se arrependendo das escolhas de vida. Um apocalipse equino? Connecticut possui mais de 43 mil cavalos, a maior proporção por habitante da Nova Inglaterra. É o que ocorre com dinheiro antigo. Por isso, em 1985, o Estado criou a lei. Não existe uma multa fixa, depende do que o tribunal decidir naquele dia. Esses cavalos não ficariam nada felizes com todo esse barulho. No estado 36, Dakota do Sul, fazendeiros podem usar explosivos e fogos de artifício legalmente para proteger plantações de girassol. Por quê? Porque é divertido. Na verdade, é por causa dos pássaros. Enxames de ladrões emplumados devoram os lucros das plantas. O Estado então disse: façam algo. Fazendeiros de Dakota do Sul podem literalmente guerrear contra pássaros. Infelizmente, ainda não existe uma lei que permita que eles façam o mesmo com os mosquitos. Ao contrário da Dakota do Sul, outros estados são mais rigorosos com a segurança dos animais. Número 35. Oklahoma leva a sério a proibição da caça de baleias, mas não há oceano no estado. Mesmo assim, foi um dos primeiros a proibi-la. Embora seja um estado sem litoral, ele está separado da costa pelo estado do Texas. Da última vez que vi o Golfo da América, antes chamado Golfo do México, não estava cheio de jubartes. Mesmo assim, a lei segue como uma orgulhosa declaração de conservação marinha de um estado sem litoral. Nada diz, salve as baleias, como fazer isso a 800 quilômetros do litoral. Uma visão menos teórica da conservação aparece em uma lei curiosa no número 34. Não é permitido capturar baleias na Califórnia, nem qualquer outra coisa com nadadeiras ou barbatanas. Isso inclui lontras marinhas, golfinhos, botos, focas e leões marinhos, todos excluídos. Como você faria isso? Uma foca pode pesar mais de 90 quilos. Fazendo uns exercícios para a praia e depois o quê? Mantendo na sua banheira. Mesmo assim, a lei da Califórnia faz sentido, já que o estado tem muita vida marinha e quer preservá-la. A lei proíbe não só sequestrar, mas também assediar, caçar, capturar ou matar um golfinho, o que faz com que pareça muito menos um filme de assalto aquático e muito mais a Califórnia fazendo sua parte pela conservação. Conservação não é só sobre animais, ela assume várias formas e tamanhos. Número 33. Moradores de Vermont têm direito de secar roupas. O Estado valoriza liberdade e lavanderia. O Estado aprovou uma lei que impede cidades de proibir varais. Isso integra a imagem sustentável de Vermont, facilitando aos moradores economizar energia ao evitar a secadora. Quer secar jeans ao ar livre em janeiro? Faça isso. Só saiba que, em uma temperatura de 6 graus Celsius, suas roupas não vão secar. Você só vai conseguir um picolé de jeans. E olha, se você gosta do ar livre, talvez queira evitar essa lei também. Número 32 não. Salto de esqui aquático no Tennessee. Esqueça seus planos de salto de esqui aquático que você com certeza estava prestes a fazer antes deste vídeo no Tennessee. Instalar, manter ou usar uma rampa de esqui aquático em águas públicas é totalmente ilegal. A não ser que esteja em um show profissional, faça desse jeito. Isso é uma contravenção classe C, com pena de até 30 dias de prisão ou multa de 50. O motivo é simples. Saltos de esqui aquático causam caos, gerando ferimentos, assustando navegadores e transformando pescarias em shows acrobáticos. O Tennessee decidiu que prefere águas calmas do que X Games improvisados. Não é o único estado que leva as atividades aquáticas a sério. Maine, número 31, vive da lagosta. É o maior produtor do país, com mais de 100 milhões de libras por ano. Isso é muita garra, manteiga e babador. Por isso o estado protege seus crustáceos dourados como tesouro. Existe uma lei que diz que você não pode levantar, transferir
possuir ou de qualquer forma mexer em uma armadilha de lagosta, a menos que ela seja sua ou você seja um oficial da patrulha marinha. Não se envolva nas armadilhas alheias. Quebrar a regra traz problemas. Desculpe, não resisti. Falando sério, você terá que pagar o dobro do valor de qualquer coisa que danificou. Essa lagosta de graça pode acabar sendo a refeição mais cara da sua vida. Aprendemos que no Colorado não se pode queimar sofá, na Virgínia é proibido cuspir na calçada e em Oklahoma não se pode imitar o Capitão Ahab. E essas nem são as leis mais estranhas, pode confiar. Pronto para seguir com as regras? Viagem 30. É ilegal vender margarina como manteiga em Iowa. Eu não acredito que não é manteiga, mas em Iowa é melhor acreditar. Em Iowa, falsificar manteiga é crime. Se você vender margarina como se fosse manteiga de verdade, vai ter problemas com a manteiga. Num estado conhecido por esculturas de manteiga de 270 quilos, isso é quase uma blasfêmia. A lei surgiu quando fabricantes de margarina passaram a tingi-la de amarelo. Eles achavam que passaria despercebido, mas o lobby dos laticínios reagiu e venceu. Em Iowa, manteiga é um estilo de vida, não apenas comida, mas outros estados também valorizam seus laticínios. Número 29. O queijo de Wisconsin deve ser altamente agradável. Segundo a lei, Wisconsin não recebe o título de terra dos laticínios da América à toa. Em 2023 produziu 35 bilhões de libras de queijo, 25% do total nacional. Um pesadelo para quem tem intolerância à lactose. Então, naturalmente, o estado tem padrões para o queijo, padrões de verdade. Uma lei diz que o queijo precisa ser fino, agradável e livre de sabores e odores indesejáveis. Tradução: queijo estranho não é permitido. Estou olhando para você, França. Não há uma punição real para quem desrespeita essa regra. O gosto é subjetivo, mas fica claro. Wisconsin não só faz queijo, é a identidade deles. Assim como Wisconsin é famoso pelos laticínios, Michigan é o lar da cidade do motor. O que talvez não seja tão empolgado com carros, afinal, porque número 28, pensando em comprar um carro em um domingo em Michigan, nem se dê ao trabalho. Por lei, concessionárias estão fechadas desde 1953, a indústria automobilística de Michigan crescia, os trabalhadores estavam exaustos e as bandas de Detroit impulsionavam vendas fora da cidade. Então o estado interveio e expandiu a regra primeiro para 8 condados, agora para 17. Não cobre todo o Michigan, mas conquista grande parte do mercado de carros aos domingos. Porque na cidade do motor, até os motores precisam de um dia de descanso. Ao comprar um carro durante a semana, mantenha o foco ao dirigir ou poderá pagar caro por isso. Em 2024, Illinois aprovou a Lei 27, proibindo videoconferências e transmissões ao vivo ao dirigir. Parece óbvio até você perceber que nem todos os estados fizeram isso ainda. É deprimente que legisladores precisem dizer: não participe de chamadas no Zoom dirigindo a 110 km por hora. O estatuto inclui Zoom e Microsoft Teams. Da próxima vez que seu chefe quiser fazer um monólogo de 1 hora em forma de videoconferência, diga a ele que você não pode. Você está dirigindo e estaria infringindo a lei. Instagram, Snapchat e TikTok também estão proibidos. Mantenha as mãos no volante, olhos na estrada e pause sua carreira de influenciador. Vamos para a Geórgia, onde os legisladores não precisam se preocupar em liberar seu lado velozes e furiosos, desde que estejam em serviço. Número 26, parado por alta velocidade. Melhor ainda, mostre seu crachá da Assembleia Estadual, pois na Geórgia legisladores não recebem multas durante a sessão. Estranho, né? Você pensaria que é exatamente quando eles não deveriam estar na estrada, mas tem uma lógica escondida aí em algum lugar. A lei foi criada para impedir que a polícia atrasasse ou interferisse com legisladores indo votar. Democracia com toque de pneu queimado e privilégio político. Após os legisladores da Geórgia saírem impunes, vamos para um estado que valoriza mais o modo de falar do que a potência. Número 25, preciso ter cuidado com esse. O Arkansas leva seu nome a sério. Existe até uma lei sobre como pronunciá-lo. Não há punição se você errar, mas o estado oficializou. É Arkansas, não Arkansas. A ideia era evitar qualquer confusão com Kansas e provavelmente impedir que forasteiros passassem vergonha. Não é algo aplicado, mas ainda existe. Um pouco de orgulho linguístico escrito diretamente nos livros de leis. Fale corretamente ou corra o risco de receber aquele olhar
depois de uma lei que trata justamente de dizer as coisas do jeito certo. Vamos para um estado onde o principal é agir corretamente, principalmente com animais. Número 24. Fazer um cavalo tropeçar no Novo México é, no mínimo, uma contravenção. E se o cavalo se machucar, você acabou de cometer seu primeiro crime de 4º grau. Aproveite 18 meses de prisão ou uma multa de até 5.000 que o juiz decidir. Essa lei foi aprovada pelo bem-estar animal. Antigamente, o Novo México sediava rodeios mexicanos tradicionais, onde os vaqueiros laçavam as pernas de um cavalo em disparada para derrubá-lo. Imagine um rodeio com o UFC, mas com mais vítimas. Cavalos frequentemente tinham pernas, pescoços ou costas quebrados. Eventualmente, o Estado pensou, talvez isso não seja divertido, e proibiu essa prática. Tradições envolvendo animais têm sido vistas de forma diferente hoje. Número 23. Em Minnesota, é proibido organizar eventos com porcos besuntados de gordura. Até os anos 1970, competições de porcos besuntados eram o auge do entretenimento familiar. Um monte de adultos e crianças correndo por um parque de diversões, perseguindo um porco coberto de óleo, caos com sabor de bacon. Era uma época diferente, uma época estranha, mas diferente. A tradição começou por volta de 1921 e apareceu em feiras e piqueniques por todo o Minnesota, no início dos anos 1970. Minnesota proíbe concursos de porco ensaboado. Talvez alguém tenha parado e perguntado, por que estamos fazendo isso? Curiosidade, a expressão ensaboado como um porco vem daí, sendo a única parte que envelheceu. Bem, parece que em todos os estados as pessoas não conseguem deixar os animais em paz. Porque o número 22, Delaware, proibiu a venda, troca ou até mesmo a oferta de pele de cachorro ou gato. Tudo isso é proibido, mesmo que seja só um pelo no seu sofá. Se for flagrado fazendo dos restos do fluff uma moda, você pode ser 2.500 e proibido por 15 anos de ter gatos ou cachorros, o que, sinceramente, talvez seja o melhor. Você só os usaria como cadeia de suprimentos. Isso faz parte das leis de combate à crueldade de Delaware. Algumas pessoas precisam ser avisadas. Não é permitido vender bolas de pelo de animais de estimação no Etsy. Parece que precisamos de muitas leis para lembrar as pessoas a não agirem estranho com animais, como a lei número 21 em Montana. Colocar um animal nos trilhos do trem não é apenas cruel, é um ato estúpido de nível criminoso. Se fizer isso, você pode pegar até $50.000 em multas, 5 anos de prisão e ainda pagar a conta do que acontecer. Você destruiu o trem, a carga e os passageiros. Ninguém sabe se isso foi um problema real ou apenas herança do Velho Oeste, com bandidos de trem e vacas causando caos. Mas com quase o dobro de vacas do que pessoas, cerca de 2 milhões contra 11 milhões, Montana achou melhor prevenir do que ser atropelado. Não se pode falsificar manteiga, errar o nome de um estado ou fazer um cavalo tropeçar. América, protegendo a dignidade dos laticínios e impedindo truques idiotas com animais, uma lei estranha de cada vez. Qual lei te surpreendeu? Conte nos comentários. Tudo bem, vamos continuar nesse campo minado jurídico. Número 20, Kansas pode não ser conhecido pela vida noturna agitada. Mas aparentemente algumas pessoas estavam se divertindo por lá, caçando coelhos em movimento, atirando em coelhinhos de carros, lanchas, qualquer coisa com motor. Os caçadores estavam usando veículos para levar vantagem, o que parece meio desnecessário. Quando seu alvo é um coelho de menos de 1 quilo, não é exatamente um predador lá fora. Então, para equilibrar as coisas e dar uma chance aos coelhos, o Kansas aprovou uma lei proibindo isso. Eles deviam só armar os coelhos, ia ser interessante. O Kansas não é o único estado com leis de caça estranhas. Número 19. Você não pode caçar pela internet na Dakota do Norte. Hoje é possível fazer quase tudo online. Comprar, estudar, checar redes sociais do ex e até caçar. A caça online permite que pessoas paguem para atirar remotamente em tempo real por transmissão de câmera. Basicamente, é como um jogo de tiro em primeira pessoa na vida real. Dakota do Norte, por respeitar a caça, não aceitou a medida. Os legisladores acharam antiético. O senador Dave Elk afirmou que isso era suficiente para fazer uma cabra vomitar, então proibiram. Isso viola a lei e é um crime de classe C, com pena de 5 anos de prisão, multa de $10.000 ou ambos. O clique para matar não integra a tradição de caça da Dakota do Norte. Vamos de proteger animais para humanos.
Número 18. Vai casar em breve? Parabéns, mas se estiver em Nebraska, talvez agende uma consulta médica antes da lua de mel. O estado tecnicamente proíbe qualquer pessoa com uma doença venérea de se casar. Romântico, né? Fique tranquilo, Nebraska não exige testes de DSTs para emitir licenças de casamento. O padre não está segurando um cotonete enquanto você diz sim. A lei só fica ali, meio estranha. Não há multa nem prisão, só um clima estranho. Alguns tentaram usar a lei de 1944 para anular casamentos, mas os juízes recusaram. Provavelmente porque a lei é tão clara quanto um espelho embaçado. Leis sobre relacionamentos valem antes do casamento. Como a número 17 na Carolina do Sul, conversa fiada pode ser um crime. Sim, prometer casamento a uma mulher solteira só para chamar a atenção dela. Muito bem, Casanova. Você acabou de receber uma multa por contravenção ou até 1 ano de prisão. Melhor teria sido comprar flores. A 1905 e mostra que a palavra da mulher sozinha não tinha valor. Se ela fosse vista como lasciva ou impura, o caso era arquivado. Na época, impura podia ser só mostrar o tornozelo. Tudo isso surgiu de uma era obcecada por pureza. Sexo antes do casamento podia prejudicar a vida social feminina. Por isso, legisladores puniam noivos falsos. Imagine o solteiro, só que mentir te leva para a cadeia. Falando em leis antigas que ainda existem, número 16 no Texas. Crer em um poder superior não é apenas pessoal, é quase exigência em empregos. Qualquer pessoa que queira concorrer a um cargo público deve reconhecer um ser supremo, uma forma sutil de dizer que ateus não podem se candidatar. Em 1961, a Suprema Corte vetou testes religiosos para cargos públicos. O próprio Procurador-Geral do Texas admitiu: na verdade, não podemos aplicar isso. Mesmo assim, a regra segue como uma bíblia esquecida no tribunal, enquanto só 4% dos texanos se dizem ateus. A mensagem é clara e direta. Na política do Texas, a fé não é apenas incentivada, é praticamente um pré-requisito, mas está longe de ser a única lei estadual dos Estados Unidos da América influenciada pela religião. Número 15 na Pensilvânia. Adivinhação e astrologia são totalmente proibidas. Seu amigo ainda pode te dizer por que você é tão escorpiano. Só é ilegal se você pagar. Leitura de tarô e astrologia são ilegais. Ver o futuro é permitido, contanto que seja de graça. Essa lei existe desde 1861. Naquela época, a adivinhação era escandaloso e profundamente anticristão. Mulheres espiritualistas na Filadélfia diziam falar com mortos, e os legisladores consultaram seus advogados. Hoje em dia, essa lei mal é aplicada, mas ainda existe. Em 2023, policiais alertaram uma comerciante em Hanover que suas leituras poderiam levá-la à prisão. Ela respondeu em 2024, processando o Estado. Todos os videntes já tinham previsto isso. Embora seja meio surpreendente que ninguém tenha entrado com uma ação para derrubar essa próxima lei. Em Indiana, lojas de bebidas alcoólicas não podem vender refrigerante ou água gelados devido a leis inconvenientes. Lojas de bebidas alcoólicas não podem vender refrigerante ou água gelados, só podem vender quente. Você pode pegar o uísque gelado, mas a Coca-Cola fica em temperatura ambiente, ótimo para quem mistura. Decepcionante. Essa regra vem da era da temperança, quando legisladores queriam evitar que lojas de bebidas alcoólicas competissem com mercearias e fontes de refrigerante. O compromisso foi invertido. Lojas comuns não podem vender cerveja gelada. Da próxima vez que tomar uma Coors Light morna ou Coca-Cola sem gelo, faça um brinde aos legisladores de Indiana indo para o extremo oposto, para lugares que incentivam ficar completamente bêbado. Número 13. Em Las Vegas é proibido penhorar dentaduras. Apesar de todo o brilho e glamour de Las Vegas, há muitas histórias tristes por lá. Não sei o que levou a cidade a proibir o penhor de dentaduras, mas aqui estamos. Casas de penhores prosperam em Vegas. Apostadores vendem qualquer coisa para seguir jogando nas máquinas caça-níqueis, até dentes falsos. Pelo menos, como dentaduras são consideradas dispositivos médicos, Las Vegas teve que proibir o penhor delas. Além disso, nada acaba mais com o clima de Vegas do que molares usados na mesa de roleta, desde que Vegas apertou o cerco contra sorrisos de segunda mão. Vamos ao noroeste, onde o problema não são dentes falsos, mas sim o uso de fluidos corporais reais. Número 12.
Isso deveria ser óbvio, mas não jogue seu xixi pela janela do carro no Oregon. Isso é um delito de classe A, com multas de até $6.250 ou quase 1 ano de prisão. O que há de errado com as pessoas? E não é só o jogo que é proibido. Não é permitido estacionar, sair e deixar a garrafa na beira da estrada como se fosse um experimento científico. É nojento, anti-higiênico e um insulto à natureza. Mantenha isso no corpo, no banheiro ou, se precisar, atrás de uma árvore, mas nunca em uma garrafa. E nunca jogue isso pela janela a 100 km por hora. Existem algumas outras leis estranhas sobre janelas em geral, janelas de apartamentos, mais especificamente neste próximo exemplo, número 11. Em Nova York é proibido escalar prédios ou fazer show de marionetes da janela. Vai se fantasiar de Homem-Aranha? Não faça isso. Em Nova York, escalar prédios em apresentações de rua é ilegal. Até shows de marionetes na janela são proibidos, sério. Os legisladores nunca explicaram o motivo, mas em uma cidade cheia de arranha-céus e pedestres, provavelmente foi por segurança pública. Ninguém quer ser atingido por uma marionete caindo ou por um cara de colã. Se quebrar a regra, pode receber multa de 25 ou ficar 30 dias preso. Eu pagaria a multa, mas acho que não funciona assim. E conhecendo Nova York, provavelmente vão cobrar uma taxa extra pela apresentação, como descobrimos. É proibido caçar coelhos do carro, penhorar dentadura para pôquer ou jogar garrafa de urina pela janela, o que parece apenas bom senso. Chegamos ao nosso top 10, e as leis só ficam mais estranhas daqui para frente, pode confiar em mim. Número 10, em Nova Hampshire. Você pode pescar, nadar ou passear na praia à noite, mas nem pense em pegar algas marinhas, isso é ilegal. A lei é do século XVIII, época em que fazendeiros fertilizavam com algas marinhas. Eles não gostavam dos ladrões noturnos levando tudo embora de carroça. Tecnicamente ainda é uma infração, com direito à multa, mas ninguém parece saber o valor. Em 2015, estudantes elegeram essa a lei mais idiota do estado. Legisladores tentaram revogar a lei 2 vezes, mas ambientalistas intervieram. Com só 29 quilômetros de litoral, alertaram que suspender a proibição deixaria as praias de New Hampshire ainda mais vazias. Talvez uma disputa sobre a coleta de algas marinhas tenha levado à próxima lei, no entanto. Número 9. Você não pode arrancar os membros de alguém com uma mordida em Rhode Island. Será que Rhode Island teve um susto com zumbis? Perdi algo? Há mesmo uma lei que proíbe arrancar o membro de alguém com uma mordida? A punição varia de 1 a 20 anos de prisão, o que sinceramente parece justo, por transformar alguém em um lanche. Remover partes do corpo é ilegal em qualquer lugar, mas a lei de Rhode Island é curiosamente específica. Também proíbe arrancar um olho e cortar o nariz, a orelha ou o lábio. Parece menos uma legislação e mais um manual de tortura medieval. Acho que Rhode Island já foi muito mais selvagem, de um jeito horrível e inimaginável, como a maioria dos lugares. Número 8. Participou de um duelo recentemente? Street Fighter não vale. Se sim, tenho más notícias para você. Você não pode ocupar cargos políticos ou públicos, nem mesmo trabalhar como advogado em Kentucky. Desde 1891, funcionários públicos de Kentucky juram nunca ter duelado. O último duelo foi em 1867. Velhos hábitos demoram a sumir, né? Na época, a política em Kentucky era menos debate e mais confronto armado. Legisladores levavam armas ao Capitólio e, em 1895, a tensão aumentou ainda mais. O governador William Gable atirou e matou seu rival John Sanford logo após ser acusado de corrupção e de ter gonorreia. Queimação pesada, literalmente. Para evitar que a política virasse tiroteio, Kentucky criou o juramento anti-duelo. Porque quem nunca fantasiou em encarar a Karen do Recursos Humanos a 10 passos durante o intervalo do almoço? Outros funcionários, com seus próprios juramentos, não têm exatamente cumprido com eles. E é por isso que temos o número 7. No Havaí, policiais não podem fazer sexo com prostitutas nem disfarçados. É ilegal. Incrível, mas até 2014 isso era permitido. Antes da proibição, policiais podiam até dormir com seus alvos para aplicar a lei. Sem surpresa, isso gerou questões éticas. A polícia respondeu que criminosos poderiam expor policiais disfarçados exigindo provas. Os legisladores não ficaram impressionados. O Senado do Havaí chamou a brecha de nojenta e a fechou.
E assim, muitos policiais perderam seu benefício de trabalho mais constrangedor. Eles tiveram sorte que os legisladores não seguiram o exemplo do Missouri, número 6 no Missouri. Se um touro ou carneiro escapar e começar a viver sua melhor vida de despedida, você pode legalmente castrá-lo. Espere 3 dias antes de usar a tesoura. Há um período de carência. Para a vingança agrícola, a lei exige que o animal tenha mais de 1 ano e pelo menos 3 moradores avisem o dono antes. Então pode ser feito do jeito usual, o que soa tanto vago quanto profundamente perturbador. E você não pode machucar o animal, o que é difícil quando está cortando partes dele para torná-lo menos agressivo e evitar que espalhe seus genes. No Missouri, só há algo pior que um touro solto, um touro apaixonado. No estado seguinte, os moradores não se preocupam com o gado, mas com criaturas lendárias. O condado de Skamania, em Washington, é famoso por abrigar o time do Pé Grande. Em 1º de abril de 1969, autoridades do condado aprovaram lei proibindo ferir ou matar um Sasquatch. Se você quebrar essa lei, pode enfrentar uma multa de até $1.000 ou 1 ano de prisão. Todo mundo achou que era uma pegadinha de 1º de abril. Então, o jornal local teve que esclarecer 3 vezes que não, o condado estava falando sério. A intenção não era só salvar um macaco mítico, mas também pessoas. Caçadores armados percorriam a floresta à espera de capturar o Pé Grande. As autoridades temiam que um excursionista fosse capturado por engano. A lei deixou de focar em monstros e passou a lidar com idiotas. E não é preciso uma arma para matar alguém. 4. Canibalismo é complicado, algo que nunca imaginei dizer. Não parece que precisaria de uma lei específica. Na maioria dos lugares, tecnicamente é permitido em casos extremos de sobrevivência. Pense no caso da Expedição Donner, não em uma festa de jantar. Mas Idaho é o único estado que o proíbe completamente. Você pode agradecer ao pânico satânico dos anos 80 e 90 por isso. Naquele tempo, os cruzados morais acreditavam que adolescentes logo seriam adoradores do diabo e beberiam sangue. Na verdade, eram só crianças com presilhas de borboleta e camisetas do Stone Cold Steve Austin. Então, Idaho proibiu o canibalismo ritualístico para impedir uma ameaça que nunca existiu até hoje. Nunca houve um único caso registrado de canibalismo lá, o que é uma ótima notícia para Idaho. E para qualquer pessoa participando de um jantar comunitário, agora você sabe, não pode roubar algas à noite, atirar em rivais políticos ou caçar o Pé Grande, nem talvez o Carl. Já falamos das 3 leis mais estranhas e as coisas só vão ficar mais bizarras. Número 3. Você costuma ingerir sangue ou outros fluidos corporais, principalmente em rituais? Na Louisiana, isso é crime grave. Qualquer pessoa pega consumindo sangue ou outros fluidos corporais pode pegar até 25 anos de prisão ou uma multa de $25.000. Mesmo como parte de um ritual, é uma pena longa só por brincar de vampiro, disseram os legisladores. Era uma questão de saúde pública. Beber sangue é uma ótima maneira de pegar doenças, mas a parte do ritual, isso é por causa do voodoo. Mas o voodoo não envolve beber sangue de jeito nenhum. A religião assustou a maioria cristã branca da Louisiana. Velas, tambores e mistério demais para eles. Então entraram em pânico, fizeram uma lei e proibiram algo que nem ocorria. Reação exagerada clássica, mas uma história mais trágica explica o próximo caso. Número 2. Possuir ou usar uma arma de destruição em massa em Utah é um crime de 1º grau. O que é justo, né? Uma posição bem razoável, mas há uma história sombria por trás disso. Na época em que Nevada estava testando bombas nucleares, a radiação não ficou parada em um só lugar, ela foi direto para Utah. St. George e Cedar City foram atingidas por radiação e os casos de câncer aumentaram. As autoridades chamaram a área de um segmento de baixa utilização da população. Linguagem do governo para pessoas que podemos nos dar ao luxo de envenenar. E aqui está a lei mais estranha, e claro, ela vem da Flórida. Primeiro de tudo, donos de bares e restaurantes na Flórida não podem organizar nenhum tipo de concurso de arremesso de anão. Vamos falar a verdade? Era uma ideia horrível que virou moda nos anos 1980. Isso aparentemente era o auge da vida noturna na Flórida. Pessoas bêbadas literalmente jogando pessoas pequenas para entretenimento. Os anões da América eventualmente apareceram e disseram, tipo, que diabos é isso? Os ferimentos na Flórida foram se acumulando e os legisladores finalmente proibiram isso em 1989. A parte mais estranha
é que algumas pessoas ainda querem revogar a proibição, mas sinceramente, é a Flórida. Isso não é estranho. É bem típico de lá. Então, se viajar pelos Estados Unidos da América, não procure Sasquatch, não roube gordura de cozinha e não transforme a noite do bar em arremesso humano. Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Para ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Faz diferença. Obrigado e até a próxima no Map Pack.